Olá, estimado irmão e irmã na fé em Jesus Cristo. Nós iniciamos este momento devocional em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Façamos oração. Ó gracioso Deus, te louvamos por esse dia maravilhoso, pela tua presença paternal e bondosa sobre nós e nossas famílias. Abençoe este dia, envia teu Espírito Santo para estar conosco, agora quando vamos meditar na tua santa palavra. Aumenta-nos a fé, a esperança e o amor. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículos 19 a 23, que diz assim: Sou um homem livre, não sou escravo de ninguém, mas eu me fiz escravo de todos a fim de ganhar para Cristo o maior número possível de pessoas. Quando trabalho entre os judeus, vivo como judeu a fim de ganhá-los para Cristo. Não estou debaixo da lei de Moisés, mas quando trabalho entre os judeus, vivo como se estivesse debaixo dessa lei para ganhar os judeus para Cristo. Assim também, quando estou entre os não-judeus, vivo fora da lei de Moisés, a fim de ganhar os não-judeus para Cristo. Isto não quer dizer que eu não obedeço à lei de Deus, pois estou de fato debaixo da lei de Cristo. Quando estou entre os fracos na fé, eu me torno fraco também, a fim de ganhá-los para Cristo. Assim eu me torno tudo para todos, a fim de poder de qualquer maneira possível salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, a fim de tomar parte nas suas bênçãos. Que Deus abençoe as palavras em nossos corações. Amém. Estimado irmão e irmã, quando a gente chega a um lugar diferente, a primeira coisa que devemos fazer é observar como as pessoas daquele lugar vivem, se comunicam, trabalham e interagem. Mesmo que a pessoa seja o chefe de uma empresa, ela precisa, quando chega pela primeira vez na empresa, entender como funciona a empresa e os funcionários, para depois, com o tempo, mudar o que precisa ser mudado. O apóstolo Paulo fala sobre isso no texto de hoje, mas com vistas à salvação eterna pela fé em Cristo. Ele diz que para levar a palavra de Deus e salvar pessoas pela fé em Cristo, ele tentava em primeiro lugar conquistar as pessoas interagindo com elas dentro dos pensamentos delas. Com os judeus que guardavam toda a lei de Moisés do Antigo Testamento, Paulo chegava e participava dos costumes deles, obedecia às leis e procedia como judeu para que eles não estranhassem depois a pregação da salvação pela fé em Cristo como Senhor e Salvador. Quando ele estava entre os não-judeus que não observavam a lei do Antigo Testamento, Paulo vivia como eles viviam e depois começava a mostrar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que veio ao mundo para nos salvar mediante o seu sofrimento e morte na cruz pelos pecados de todos os seres humanos. Morreu e ressuscitou, conquistando para todo que nele crê como seu Senhor e Salvador o perdão dos pecados, a vida e a salvação eterna. Paulo diz assim: quando estou entre os fracos na fé, eu me torno fraco também, a fim de ganhá-los para Cristo. Assim eu me torno tudo para todos, a fim de poder de qualquer maneira possível salvar alguns. Lógico que Paulo não participava dos pecados, pois não tem como um cristão fazer os pecados do mundo para conquistar as pessoas para Cristo. O cristão, em todo lugar que vai, sempre deve ser a luz do mundo e o sal da terra. Ele deve viver uma vida santa, bonita e agradável a Deus, segundo a palavra de Deus. Paulo fala que ele participava dos costumes e das tradições, nunca dos pecados. É muito linda esta visão que Paulo tinha da vida.
Ele, desde que Jesus entrou em sua vida, resolveu, movido pela sua fé, viver inteiramente para Cristo e para a pregação da palavra de Deus. Paulo diz que fazia de tudo para que todos conhecessem o amor de Deus em Cristo e crescem em Cristo como seu Senhor e Salvador. Esta é a visão que todos nós cristãos deveríamos ter em relação a Cristo e a pregação da palavra de Deus. Devemos aproveitar todas as oportunidades para falar de Cristo para as pessoas, pois pode ser a chance da pessoa se arrepender de seus pecados, crer em Cristo como seu Senhor e Salvador e ser salva. Esta foi a atitude de Jesus Cristo com a gente e com todos os seres humanos. Veja bem, Jesus Cristo, ele era o verdadeiro Deus, e ele deixou o céu, se fez criatura para estar conosco, conviveu com os seres humanos como ser humano, elevou na cruz todo o castigo eterno no lugar de todos os seres humanos pelos pecados que os seres humanos cometeram. Com o seu sofrimento e morte na cruz em nosso lugar, Jesus Cristo conquistou para todos os seres humanos que creem nele como seu Senhor e Salvador o perdão dos pecados, a vida e a salvação eterna. Nós vivemos em um mundo que está tão afastado de Cristo, da palavra de Deus, da oração e da igreja. Precisamos viver neste mundo, mas nunca imitar os pecados que as pessoas cometem. O cristão vive segundo a palavra de Deus. Pelo nosso jeito de viver com seriedade e firmeza na palavra de Deus, que nós possamos ganhar as pessoas para Cristo. A boa notícia da salvação não é para ser imposta às pessoas, mas para ser oferecida com amor, carinho e educação por nós cristãos. Testemunhar a fé não é ficar discutindo doutrinas ou ensinos, mas apenas falar como é bom ter a fé em Cristo, a presença de Jesus em nossas vidas e a certeza do perdão dos pecados, da vida e da salvação eterna. A grande mensagem que precisamos aprender do que Paulo fala hoje é que precisamos ter esta consciência de que nós somos o povo de Deus, o povo que Deus chamou das trevas do pecado e do inferno para a maravilhosa luz da salvação pela fé em Cristo, com um objetivo: proclamarmos todas as coisas maravilhosas que Jesus fez por todos os seres humanos na cruz. Por falar nisso, estimado irmão e irmã, você já falou de Jesus para alguém esta semana? Que tal, como o apóstolo Paulo deixou o exemplo, começar a falar de Jesus para a sua família, para os seus amigos, vizinhos, companheiros de trabalho e estudo? Que possamos hoje dizer juntos com o apóstolo Paulo, como decisão de vida movida pela fé, assim: sou uma pessoa livre por Cristo, não sou escravo de ninguém, mas eu me fiz escravo de todos, a fim de ganhar para Cristo o maior número possível de pessoas. Assim eu me torno tudo para todos, a fim de poder de qualquer maneira possível salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, a fim de tomar parte nas suas bênçãos. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, nós te louvamos e agradecemos porque o Senhor nos ama tanto. Jesus Cristo deixou o céu para estar conosco e morrer na cruz pelos nossos pecados. Te louvamos pela salvação que o Senhor nos dá de graça por amor e pedimos que nós possamos ter sabedoria para levarmos essa palavra que salva para as pessoas que encontrarmos no dia de hoje. Que nós possamos testemunhar a nossa fé com alegria, mostrando como é bom ter Jesus presente em nossas vidas e ter a certeza de que um dia estaremos com Cristo nos céus. Que nós possamos, com a nossa vida cristã, com o nosso exemplo cristão e com o nosso falar cristão, levar essa tua palavra que salva para as pessoas e trazer as pessoas para Cristo.
Ó Deus, fica conosco neste dia, cuida de nós e dá-nos sabedoria. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.